Olá, meu povo de Umbanda, galerinha do Axé, tudo bem com vocês? Eu tô aqui gravando esse episódio nessa tarde de domingo maravilhosa. Eu peço aos nossos guias, à espiritualidade de luz que nos acompanha, eu peço aos nossos orixás que a semana que se inicia seja abençoada para todos nós, que seja uma semana de muita paz, de muita prosperidade, de muitas realizações, muito amor. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as Marias da Umbanda. Vocês conhecem? Que nome lindo esse, né, gente? Maria. Mas antes de começar a conversar sobre esse tema, eu queria compartilhar com vocês um momento de felicidade que eu tive. A Bárbara, de Bauru, interior de São Paulo, mandou uma mensagem linda para mim. Eu fiquei sem palavras de tanta gratidão, de tanto carinho. E eu queria compartilhar com vocês o diálogo que a gente teve na nossa troca de áudios. Evandro, meu irmão de fé, bom dia, tudo bem? Tô passando aqui para te deixar umas palavrinhas a respeito do seu podcast e sobre as minhas impressões. Bom, primeiramente, eu só queria agradecer a você por essa alma iluminada que você tem. Queria te agradecer por todo o carinho e esse respeito que eu vejo e eu sinto que você trata todos os assuntos da espiritualidade. Esses ensinamentos que eles te passam, que você transmite para nós no seu podcast. As poesias do Pai Antônio, que são maravilhosas e sempre com um embasamento muito grande, que torna uma reflexão para a gente pensar na nossa própria vida, às vezes nos rumos que a gente está tomando, às vezes em coisas da espiritualidade que a gente não tinha parado para pensar ainda. Eu fiquei extremamente grata em encontrar o seu podcast no momento que eu precisava dessa reaproximação com a espiritualidade, assim, reaproximação interna dentro de mim, estava passando por umas coisas difíceis. E te ouvir a cada episódio foi me dando uma calma, foi me dando uma luz no coração. E assim, foi incrível encontrar dentro de um podcast tudo que eu precisava, todo ensinamento que eu precisava, olhar para dentro de mim e ver que aquilo ainda estava muito vivo dentro de mim, sabe? E que nenhum problema é tão grande que a gente não possa resolver. Isso foi maravilhoso. E eu posso dizer para você que todos os seus episódios me trouxeram um ensinamento, que todas as poesias do Pai Antônio são incríveis, são lindas. E ele é maravilhoso, e é isso que eu tenho para te falar, meu amigo. Espero que você continue gravando os episódios, que você continue levando isso para todas as pessoas que te ouvem, porque eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente, a cada episódio, recebe uma mensagem que precisava, uma luz, uma paz no coração, e isso não tem preço que pague. Você é maravilhoso, a sua espiritualidade é maravilhosa, o seu respeito pela Umbanda, pelos assuntos são maravilhosos. E quanto ao Pai Antônio, não posso nem... Não tem outra palavra para dizer assim que não seja gratidão pelas poesias lindas que ele te passou. Muitas me marcaram. Aquela que eu comentei com você, da Pombagira da Estrada, que foi um ensinamento maravilhoso. Aquela também de Cosme e Damião. Foi lindo, sabe? E é isso, meu amigo. Eu só tenho para te falar que eu tô encantada com o seu podcast, que eu tô muito feliz, que eu sou grata por ter encontrado o seu podcast, por ter encontrado você, e desejar para você tudo de bom, tudo de melhor, que Oxalá te abençoe e te cubra de luz sempre, porque você tem uma alma iluminada. Então é isso, meu amigo, um beijo, que Oxalá te abençoe e até mais. Oi, Bárbara, bom dia! Nossa, que mensagem linda que você gravou. Ai, desse jeito você me desmonta. Ai, eu fico emocionado com tanto carinho da sua parte. Obrigado mesmo. Eu não mereço tantas palavras bonitas que, igual você falou. Na verdade, eu tento passar apenas aquilo que me é passado, né? Eu tento atuar apenas como um canal mediúnico, como um aparelho aí para difundir essas mensagens, esses ensinamentos que são passados pela espiritualidade. Eu faço isso com muito carinho, com muito amor, e você não imagina a satisfação que eu tenho de saber que as mensagens transmitidas pelo Pai Antônio, pelos nossos guias, tá pelo menos te ajudando, né? Tá pelo menos contribuindo para que você se sinta melhor, se sinta em paz.
Todos nós nessa vida aqui passamos por momentos difíceis, né? E é justamente esse amparo que a gente recebe do mundo espiritual que acaba nos sustentando. Eu fico muito feliz, minha irmã, de poder fazer parte disso, de poder estar contribuindo de alguma maneira para o seu crescimento espiritual, porque o seu crescimento espiritual é o meu também, né? A gente acaba se ajudando mutuamente. Assim como o Pai Antônio e a espiritualidade estão ajudando você por meio do podcast, você também acaba me ajudando com as suas palavras de carinho. E eu sou muito grato a você por isso. É isso, minha irmã. Gratidão. Gratidão por ouvir o podcast, gratidão por enviar essa mensagem tão linda. Eu me sinto muito grato por essa demonstração tão espontânea de carinho que você teve. E agora, vamos começar a falar sobre o assunto desse episódio. Espero que vocês gostem. Eu me programei aqui para conversar um pouco sobre as Marias da Umbanda. E esse é um nome sagrado, né? Maria. Tanto na Umbanda quanto na Igreja Católica. E a fama das Marias começou lá atrás, há mais de 2000 anos. E a maior de todas elas se chamava simplesmente Maria. Maria de Nazaré. Aquela que carregou no ventre o espírito de maior envergadura que esse mundo já conheceu. A Maria Santíssima, a Virgem Maria, a eleita dos céus para conceber aqui na terra o Messias prometido. E depois vieram outras Marias, tão importantes quanto a primeira. Talvez a segunda mais famosa da Bíblia seja Maria de Magdala, que depois se transformou em Maria Madalena. Dizem que essa foi a discípula mais dedicada a Jesus. E eu nem quero entrar aqui em muita polêmica, mas alguns evangelhos apócrifos, aqueles que não são aceitos pela Igreja Católica, apontam Maria Madalena como sendo a esposa de Jesus. Mas enfim, isso é uma discussão que não vem ao caso aqui. Além dessas, nós encontramos também Maria Jacobina, Maria Salomé, a Maria mãe de Tiago, a Maria irmã da Marta, uma infinidade de Marias. E na Umbanda a gente também encontra muitas Marias, né? São espíritos de luz, espíritos comprometidos com o bem. São falanges inteiras que atuam com nomes famosos, nomes que os umbandistas conhecem de cor e salteado. Maria Navalha, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Farrapo, Maria Caveira, Maria do Balaio, Maria Quitéria, Maria Redonda, Maria do Cais, Tia Maria, dentre tantas outras. Salve a força e a luz de todas essas Marias. E esse nome é lindo, né, gente? Maria. Maria, na verdade, é uma pronúncia do latim, mas o nome vem do hebraico, que originalmente se falava Miriam. E Miriam, por sua vez, vem de um antigo nome egípcio, que eu não sei direito como se pronuncia. Deve ser algo parecido com Mer. Eu acho que a pronúncia deve ser mais ou menos essa, e que significa amada ou amor. Se bem que tem outra teoria que fala que Maria significa Senhora Soberana. E tem ainda uma outra teoria que fala que Maria significaria Mar de Lamúrias. Enfim, é uma confusão isso, gente. É uma confusão só de tentar descobrir a origem e o significado desse nome. Na verdade, eu acho que ninguém sabe ao certo de onde veio o nome Maria. São apenas suposições. E sabe uma curiosidade histórica? Logo depois da crucificação de Jesus, e nos primeiros séculos que se seguiram, quando começou a perseguição aos cristãos lá no Império Romano, quase ninguém colocava o nome nas filhas de Maria. E sabe por quê? Porque o nome Maria, naquela época, entregava que a família era simpatizante do cristianismo. E daí, essas famílias eram presas, torturadas, martirizadas. Então, para as pessoas evitarem qualquer tipo de perseguição por parte do Império Romano, elas evitavam colocar o nome de Maria nas suas filhas. Em compensação, na Idade Média, o que mais tinha era Maria. Porque as pessoas tinham medo da igreja naquela época, né? Olha só os extremos a que chegou o cristianismo. No Império Romano, eles não colocavam o nome de Maria porque tinham medo de serem considerados cristãos. E na Idade Média, eles faziam exatamente o oposto. Eles faziam questão de colocar Maria no nome porque tinham medo de não serem considerados cristãos. As pessoas colocavam o nome de Maria para mostrar que realmente eram católicas fervorosas. Por isso que Maria se tornou um nome extremamente difundido em todos os países, desde a Idade Média. Bom, mas vamos voltar aqui para a Umbanda. Talvez por essa construção em torno do nome que ocorreu no decorrer dos séculos, em torno do nome Maria que se tornou sagrado, falanges inteiras de espíritos se formaram para trabalhar utilizando esse nome. Deixa eu aproveitar aqui que eu estou falando disso e explicar para vocês uma coisa. Se vocês forem num terreiro, vocês vão notar que várias pessoas recebem Maria Padilha, por exemplo. Às vezes, num único terreiro, 2, 3, 4 médiuns recebem entidades que se apresentam como Maria Padilha, né? Daí eu já vi gente questionar o seguinte:
Mas como assim? Como é que uma única entidade consegue se manifestar em vários médiuns diferentes? Será que isso é possível? Bom, gente, não é a mesma entidade, né? Que isso fique bem claro. São espíritos diferentes que trabalham na mesma falange, no mesmo agrupamento. Então, nesse exemplo que eu estou dando, existe um agrupamento de espíritos femininos que se apresentam como Maria Padilha. E será que esse é o nome real do espírito que está se manifestando? Não é. Esse é o nome de guerra. Esse é o nome que foi dado. Na verdade, foi dada a permissão para aquele espírito trabalhar na egrégora da Umbanda utilizando o pseudônimo de Maria Padilha. E isso diminui a grandeza daquele espírito? Claro que não. Aquela entidade é tão competente no que faz que ela foi aceita pela própria Maria Padilha para representá-la nas giras de Umbanda. Isso significa, gente, que Maria Padilha realmente existe. Ela é a chefe daquela falange. Ela é o espírito que coordena as atividades de todas as entidades que estão subordinadas a ela. Daí, vocês, médiuns umbandistas, podem me perguntar o seguinte: mas e aí? Você está falando que nós recebemos representantes de Maria Padilha. Pode acontecer de um médium ou uma médium receber a chefe de falange? Aquela que realmente foi a Maria Padilha encarnada? Ou aquela que deu origem ao nome? Olha, gente, até pode, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Porque quanto mais um espírito evolui, mais atribuições são conferidas a ele. O espírito evoluído vai adquirindo cada vez mais responsabilidades, né? No caso de uma chefe de falange, ela é responsável por coordenar as atividades de centenas e centenas de espíritos que estão sob as suas ordens. Por isso eu acho muito difícil que uma chefe de falange baixe num terreiro para dar um atendimento, para fazer um trabalho que uma subordinada dela poderia fazer com a mesma perfeição. A chefe de falange tem muito mais coisas com que se preocupar, vocês entendem? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Imagina que um terreiro de Umbanda seja uma loja de roupa. Daí você vai lá, entra na loja, vem uma vendedora para você e fala assim: pois não, eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Daí você fala: eu estou precisando comprar, sei lá, uma blusa. Só que eu não quero ser atendida por você, eu quero ser atendida pela dona da loja. Daí a vendedora fica meio surpresa e fala assim: desculpa, mas a dona da loja não está presente. Essa loja em que eu trabalho é uma rede, na verdade, e a dona da loja precisa cuidar de outras filiais. Mas não se preocupe, porque eu posso atender você com a mesma desenvoltura, porque eu fui treinada para isso. Agora vamos transportar esse exemplo para um trabalho espiritual. Você chega num terreiro e fala assim: oi, eu sou médium e eu quero trabalhar nessa casa, porque eu preciso desenvolver a minha mediunidade. Daí a entidade que te recebe fala assim: tá bom, eu posso trabalhar com você. Eu atuo na falange de Maria Padilha. Daí você fala assim: eu não quero trabalhar com uma representante da falange, eu quero trabalhar com a dona, eu quero trabalhar diretamente com Maria Padilha. Daí a entidade se surpreende e responde: olha, me desculpa, mas a minha chefe não tem disponibilidade para incorporar. Porque a falange onde eu trabalho é uma rede, e a minha chefe precisa cuidar de todas as outras filiais. Ela tem muitas responsabilidades e não vai ter tempo para incorporar em você. Mas fica tranquila, porque eu posso fazer o mesmo trabalho que ela faz com a mesma qualidade, porque eu fui treinada para isso. Você consegue perceber, nessa brincadeira que eu fiz, como chega a ser até meio ridículo da gente querer trabalhar com uma chefe de falange? No caso da loja, por exemplo, a dona saberia vender uma peça de roupa para você? Claro que saberia. Afinal de contas, o negócio é dela, né? Só que ela tem muitas outras atribuições. Ela tem que cuidar de estoque, ela tem que cuidar de funcionários, de fornecedores, tem que cuidar da parte burocrática. E por mais que ela consiga e até mesmo que ela queira te atender, ela tem coisas muito mais importantes e mais urgentes para fazer. Com a espiritualidade, é a mesma coisa. A chefe de falange amaria trabalhar diretamente com você, te ajudar a evoluir, mostrar o caminho das pedras. Só que lá no plano espiritual, ela tem muitas atribuições. Ela tem coisas muito importantes para se preocupar. A chefe de falange já trabalha em outro nível, coordenando coletividades de espíritos. É por isso que ela delega aquela função de incorporação para suas subordinadas, que são tão capazes quanto ela de resolver aquele problema, de atender aquela pessoa, sem que a dona da falange precise estar presente. Então é isso, gente. Eu nem sei por que eu entrei nesse assunto de chefe de falange. Ah, tá, eu lembrei. Eu estava falando sobre os nomes iguais das entidades, né? É por isso que todas as entidades que são subordinadas à chefe de falange se apresentam com o nome da chefe da falange. Por exemplo, tem um aglomerado de entidades espirituais lá que obedecem às ordens de um espírito conhecido como Maria Mulambo. E todas essas entidades, diretamente subordinadas a Maria Mulambo, recebem a permissão da espiritualidade para se apresentar também como Maria Mulambo. É o nome de guerra delas.
E isso se dá em todas as linhas, tá, gente? Eu estou dando o exemplo aqui de Maria Padilha, de Maria Mulambo, porque a gente estava falando sobre Marias. Mas isso também acontece na linha dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, dos ciganos, de todas as linhas de trabalho da Umbanda. Isso é uma regra geral. E olha só, eu não sei se vocês conseguiram pegar o espírito da coisa, do porquê que existe essa regra no plano espiritual. Mas as entidades preferem utilizar o nome de guerra delas, e sabe por quê? Primeiro, para preservar o anonimato. Essas entidades de luz são tão humildes que elas não se importam em falar para vocês quem elas foram aqui na Terra. Às vezes você está trabalhando com um espírito que foi conhecidíssimo aqui no nosso mundo, que foi uma pessoa famosa, mas ela prefere se manifestar através de um pseudônimo genérico. Quem é você? Eu sou Maria Padilha. Tá, mas quem você foi aqui na Terra? Você foi importante? Daí ela responde, isso não vem ao caso. Para você, eu me apresento apenas como Maria Padilha. Ponto. Ela não tem permissão para revelar mais nada. E os espíritos também preferem se manifestar com o nome de guerra, porque as falanges lá no plano espiritual, elas são verdadeiros exércitos, né? Elas são temidas pelo baixo astral pelo poder que elas possuem. Qual é o seu pelotão? Meu pelotão é Zé Pilintra. E você? Em qual unidade você trabalha? Eu trabalho na unidade de Pai Joaquim da Angola. Vocês percebem? Para as entidades, fazer parte de uma falange de trabalho dentro da Umbanda é meritório. Porque só depois de muito esforço, muito conhecimento, muito aprendizado, é que o espírito recebe a permissão de atuar junto a determinada falange. E as falanges, cada uma tem a sua especialidade. A falange de Maria Padilha, por exemplo, ela atua ajudando as pessoas nas ruas, nas encruzilhadas, nos becos. Muitas vezes, fazendo um trabalho em conjunto com a falange dos tranca-ruas. Vamos ouvir um ponto aqui de Maria Padilha? Dona Padilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. Dona Padilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. Dona Padilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. E a Maria Farrapo, por sua vez, ela atua numa faixa vibratória muito próxima a Maria Mulambo. Essas duas falanges costumam atuar no cemitério, na Calunga Pequena. Algumas casas costumam ensinar que Maria Farrapo atua numa faixa vibratória mais próxima à superfície, enquanto que Maria Mulambo atuaria numa faixa vibratória muito mais baixa, nas profundezas mesmo do plano espiritual, sabe? Mas assim, esses conceitos são apenas para a gente ter uma ideia do trabalho que essas entidades desempenham na espiritualidade, porque a realidade é muito mais complexa do que isso. Por exemplo, existe uma falange chamada Maria Padilha das Almas, que também atua no cemitério. É complicado, né, gente? E Maria Mulambo e Maria Farrapo, por sua vez, também podem fazer trabalhos fora da Calunga. Vai da necessidade, vai do interesse, vai da permissão. Eu prefiro acreditar que essas três Marias fazem um trabalho harmonioso de colaboração entre elas. O trabalho de uma complementando o trabalho da outra. A espiritualidade, na verdade, ela trabalha em conjunto, né? Não existe individualismo quando a gente fala de trabalhos com espíritos evoluídos. E eu digo uma coisa para vocês, pessoal. Toma muito cuidado quando vocês forem pedir coisas para o povo do cemitério, tá? Porque dependendo do que vocês pedirem, pode voltar para vocês. Tem um ponto muito bacana que fala assim: olha, não mexe com o povo da Calunga. Presta atenção na letra desse ponto. Olha, não mexa com o povo da Calunga.
Olha, não mexa com o povo da Calunga. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. Não é brincadeira, pense bem antes de entrar. Tem guardião na porteira, sentinela vigiar. Não faça os outros o que não quer receber, pois o mal se torna o dobro quando volta pra você. Oh, olha, não mexa com o povo da Calunga. Olha, não mexa com o povo da Calunga. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. Tome cuidado com aquilo que pedir, pois perde a tranquilidade quem vive pra destruir. Presta atenção no caminho que escolher, pode não haver retorno quando se arrepender. Oh, olha, não mexa com o povo da Calunga. Olha, não mexa com o povo da Calunga. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. Eu adoro esse ponto. Eu gosto desse ponto porque ele traz muitos ensinamentos importantes. Tem uma parte do ponto que fala assim: não faça aos outros o que não quer receber, pois o mal se torna em dobro quando volta para você. E é a mais pura verdade, né? Tudo que você fizer de mal para o próximo vai voltar para você com uma intensidade muito maior. Xangô não dorme na sua justiça. E tem uma outra parte desse ponto que fala assim: tome cuidado com aquilo que pedir, pois perde a tranquilidade quem vive para destruir. Olha só que profundidade desse ensinamento. Se você acha que vai viver bem depois de destruir a vida de uma pessoa, você está muito enganado. Mesmo que isso seja uma vingança por algo ruim que a pessoa tenha feito para você. Na Umbanda, o mal se paga com o bem, e não na mesma moeda. Se alguém te fizer mal, revide, mas revida fazendo o bem para aquela pessoa que te prejudicou. É difícil fazer isso? Lógico que é. É muito difícil. Muitas vezes está além das nossas forças, mas está além das nossas forças porque a gente ainda não tem a capacidade de agir assim, diferente dos espíritos de luz. Vocês sabiam que muitas entidades que trabalham com vocês nessa vida, como guias, como mentores espirituais, foram suas vítimas no passado? Eu sei que é difícil aceitar isso, gente. Muitas vezes o nosso orgulho ou a nossa vaidade não admite que nós fomos pessoas ruins no passado, né? Mas isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. E olha só que lindo isso. Aqueles espíritos que foram prejudicados por atitudes nossas no passado, hoje ajudam os seus antigos algozes a evoluir. Eu estou falando isso, gente, por experiência própria, de coisas que já me foram passadas pelos guias, da razão pela qual eu estou na Umbanda e da razão pela qual eu tive que nascer com uma certa mediunidade. Isso é karma. Bom, gente, mas vocês viram, né, que esse episódio acabou descambando. Eu comecei bonitinho, falando sobre as Marias, e acabei puxando um assunto no outro, sei lá, talvez guiado pela espiritualidade. Eu deixei rolar aqui as explicações que estavam vindo na minha mente. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês não gostaram ou se não concordaram com alguma coisa, me falem, me escrevam. Entre em contato comigo, que a gente conversa. E quem sabe eu aprendo um pouquinho mais com vocês também. E se vocês gostaram, eu vou ficar super feliz de receber um feedback. Falando nisso, eu quero aproveitar novamente para agradecer a Bárbara por aquela mensagem linda que ela postou para mim e que eu coloquei no início do episódio para vocês ouvirem. Saiba, Bárbara, que se você sente paz ouvindo o Alma de Poeta, eu sinto alegria por poder despertar em você esse sentimento. Eu só tenho a agradecer a você por ouvir essa mensagem passada pela espiritualidade amiga que nos acompanha. E se tem alguma coisa aqui que eu falei errado, por favor, me perdoem. Tenham certeza que esses erros não são das entidades, mas sim das limitações que eu tenho como médium. Se você está curtindo o Alma de Poeta, participa. Entra lá no site almadepoeta.com.br, deixa lá a sua mensagem, eu vou ler, eu vou responder. E se você está aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, ouve os episódios anteriores. Se você não quiser ouvir pelo site, você também pode ouvir o Alma de Poeta pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, pelo Google Podcast, Apple Podcast, o aplicativo que você preferir, tá? O pessoal já me perguntou assim: "Ô Evandro, qual é o seu Insta? Como eu faço para encontrar você no Face?" Gente, eu não tenho rede social. Vocês não vão me encontrar lá. Eu sou antissocial. Mas se vocês quiserem compartilhar os episódios do Alma de Poeta na sua rede social, fica à vontade. E eu agradeço muito por vocês divulgarem, mas eu agradeço mais ainda por vocês ouvirem. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus
e que nós possamos elevar o nosso pensamento a todas as Marias da espiritualidade para que elas nos amparem e nos ajudem.